Queridos, já dá para perceber aqui os irmãos que estão acostumados com essa mesa, com essa ornamentação, que nós temos a ceia do Senhor. E geralmente nas ceias eu tenho o prazer de compartilhar um pouco algum aspecto do sacrifício de Jesus Cristo. E hoje eu queria convidar você a pensar comigo sobre remorso e arrependimento. Pessoas que confundem muito, né? Até porque se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que eles mesmos a consideram o remorso, né, tem um tipo de arrependimento e tal, mas quando você leva para a lâmina bíblica e faz assim uma pequena exegese, um pequeno estudo mais aprofundado no original, aí você vai perceber, não só na semântica, no significado, mas também nos exemplos bíblicos de vida, que existe uma grande dicotomia, uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Então eu queria convidar você, nós entrarmos, né, no texto básico, no texto gerador desses pensamentos que queremos compartilhar com o irmão. E ele se encontra lá em Mateus, no capítulo 27, e nós vamos ler de 3 a 9. Então o irmão tem o privilégio agora de abrir a Bíblia nessa referência ou acessar a sua Bíblia, né, via celular. E se o irmão puder, gentilmente eu gostaria que ficasse em pé para a leitura da palavra do Senhor. Mateus 27, nós vamos ler dos versículos 3, né, ao versículo 9. Assim diz o Senhor na sua palavra: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Quanto vale o sacrifício de Jesus para você? Quanto vale Jesus para você? Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua santa e inerrante palavra, infalível, toda poderosa, Senhor, para nos corrigir, nos educar. Pai, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós viemos aqui nesta noite, Pai, ouvir a tua voz, tão somente a tua voz através da tua palavra, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, e também participarmos desse memorial que expressa o teu infinito amor por nós. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la como convém, porque nós queremos, Pai, não ser apenas ouvintes da tua palavra, mas acima de tudo, pela tua graça e misericórdia, nós queremos ser praticantes, a começar em mim e a se estender aos meus irmãos. E esta, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Pai. Queira sentar-se, querido. Quanto vale Jesus para você? Judas era alguém que convivia no meio, se nós entendermos, né, o conceito de igreja, tá? O que é igreja? Né? O que é igreja? Alguns pensam que igreja é esse templo, né? Mas quando nós admitimos que
pessoas que estão conosco aqui, nem sempre são pessoas acostumadas com a Bíblia, e eu tenho o costume, particularmente, de me reportar mais ao visitante, achando que tem pessoas nos visitando aqui, tá? Então, eu quero informar para você que igreja, ela pode ser entendida como prédio, mas ela não é esse prédio, tá? O conceito batista de igreja é um grupo de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Se você for lá, né, na nossa doutrina, lá no Google, você pode identificar o nosso documento maior, tá? Até hoje, e você vai ter esse tipo de conceito de igreja. Então, se nós pensarmos que igreja é um grupo de pessoas, tá? E nós admitirmos que são pessoas regeneradas em Cristo, então nós podemos afirmar que Jesus tinha uma igreja com ele. Sim ou não? O que é que vocês acham? Quem fazia parte da igreja de Jesus? 12 discípulos. Concordam comigo? Beleza, tá? Desses 12, tinha um que a Bíblia chama de filho do diabo. Não tem outro. Ai, credo, pastor, né? Não tem outro, irmão, é que a Bíblia diz. Filho do diabo, né? Filho do capiroto, tá lá na palavra, entendeu? Incrível, alguém que passou 3 anos convivendo com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, contemplando os exemplos de Jesus, os milagres. Às vezes a gente se ilude, né? Eu não acredito, essa pessoa é da igreja, pastor, fazendo isso. Talvez vocês às vezes ficam assim decepcionados. Eu não acredito que essa pessoa da igreja, 3 anos, né? Irmãos, nós não estamos aqui para julgar ninguém. O que nós sabemos, tá? Que na igreja de Jesus há o trigo, há o joio, não é? E que infelizmente Judas fazia parte da igreja de Jesus, tendo em consideração esses conceitos. E aí a gente pergunta, por isso a pergunta, e eu vou perguntar: quanto valia Jesus para Judas? Quanto? 30 moedas de prata. Era isso. A gente pensa um pouco melhor e a gente vê que o interesse dele era o quê? Puramente financeiro. Mas hoje em dia existem muitas pessoas também buscando Jesus, buscando igreja para uma compensação financeira. Vocês concordam comigo, né? Nada contra, sabe? Nada contra, até porque a gente precisa, né? Nós precisamos do nosso ganho, precisamos suprir nossas necessidades humanas básicas, tudo bem. Até aí, ter o nosso conforto, tudo bem. Mas você atrair pessoas com esse tipo de evangelho, e o pior, as pessoas estão lotando alguns templos, porque as pessoas, por exemplo, como alguns falam, eles não querem mais ser cauda, né? Tem que ser cabeça. Não, porque eu não aceito, eu sou empregado, eu tenho que ser o chefe, né? A criatura nem estudou o suficiente para ser chefe, mas tudo bem, tem muita gente que não estudou e está lá, né? E, enfim, mas a questão maior, irmãos, que infelizmente, como Judas, muitas pessoas que estão na igreja, tá? Convivendo com assuntos sobre Jesus, elas não têm tido realmente o interesse maior em Jesus, né? O seu interesse é puramente se dar bem, né, financeiramente. Eu vejo isso em algumas igrejas. Eu espero que isso esteja longe de você e de mim, em nome de Jesus. Quando nós vamos lá para João, eu quero que você vá para João comigo agora, Evangelho de João, capítulo 6. Existia também discípulos de Jesus que seguiam Jesus por algum interesse, entendeu? Seguiam Jesus também por algum interesse, não por 30 moedas de prata, como Judas avaliou Jesus aqui, mas algumas pessoas também avaliaram Jesus, infelizmente, a partir de um prisma físico, meramente físico, entendeu? Então eu queria aqui ler com você João, capítulo 6. João,
Evangelho de João, capítulo 6, de 66 a 71. E vamos ver que tipo, né, de discípulos são esses, né? Como era que eles avaliavam Jesus Cristo, né? Essa caminhada, né, com Jesus valia a pena, porque a partir de que momento, né, de que situação? Bom, a Bíblia diz assim, meu amado: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Vamos só parar rapidinho aqui, eu peço sua permissão para a gente parar rapidinho aqui, para entender o que está acontecendo aqui. Aqui está no contexto de uma multiplicação de pães, um milagre, uma necessidade humana básica, entendeu? E os discípulos, claro, estavam seguindo a Jesus por causa disso. E Jesus percebia, Jesus percebeu, Jesus sabe, querido, qual a intenção pela qual você está aqui, sabia? Jesus sabe essa intenção. Você pode ter qualquer intenção de estar frequentando uma igreja, mas deixa eu lhe informar, se a sua intenção maior não for realmente ter um relacionamento com Deus, na pessoa de Jesus Cristo, por favor, pare, reflita e reavalie isso, tá? Não que pratas, dinheiro não seja importante, não que o pão de cada dia não seja importante, é importante, inclusive nós fomos ensinados a orar por isso, mas não pode ser realmente a nossa motivação para procurar Jesus. Então Jesus deu uma dura aqui neles, né? Jesus disse: olha, eu sou o pão que desceu do céu, é a mim que vocês têm que desejar, né? É interessante que nós desejamos tudo às vezes na vida, ter um bom carro, trocar de carro, ter uma casa boa, mudar para cobertura, mudar no seu apartamento, ter que fazer uma reforma, a gente acorda o dia já preocupado com isso, com aquilo outro, menos de ter uma comunhão com o Senhor, menos de fazer discípulos para Jesus, de ter uma vida melhorada de oração, de evangelismo, de trabalho. É incrível como hoje alguns de nós somos. Em nome de Jesus, que não seja você. E se for, meu irmão, é o tempo para nós nos arrependermos. Então, esse é o contexto aqui. Jesus está beneficiando o pão físico. E Jesus percebeu que essa não era a intenção e foi claro com eles. Tá bom? Continuando então no versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12. Bom, se Jesus é Deus, Ele sabe a intenção dos nossos corações. Ele chamou a galera, a multidão, disse: olha, vocês me seguem por interesse, e não é um interesse real, ideal, não é a melhor motivação. Mas isso é uma coisa, tá? Era mais um na multidão, mas agora observa que ele se reporta a quem? A quem ele considerava e dispensava um nível de intimidade maior. E a Bíblia diz o quê? A quem muito é dado, muito será cobrado. E quando eu falo isso, irmãos, eu quero falar com temor e tremor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. É verdade, é o que Jesus fala. Então, o interesse de Jesus agora, olha, que a multidão aí, como nós lemos no 66, abandonou Jesus. As pessoas abandonaram Jesus, porque Jesus foi franco com eles: vocês me seguem pelo pão físico e não pelo pão espiritual. Por que você está hoje à noite aqui nessa igreja? O que você quer dessa igreja? Quer o benefício da igreja? Aprenda. Quem está na internet também. Deus pode curar. Amém, irmãos? Deus cura, Deus liberta, Deus faz prosperar financeiramente. Eu creio nisso. Mas do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, você que está aqui, se o seu interesse ou na internet não for Jesus Cristo, reavalie isso. Então, o interesse agora de Jesus é saber como anda a motivação da sua própria igreja, considerando os fatos, as informações que nós tivemos aqui no início. Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos nós, né? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós, olha só essa expressão, contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele, Jesus, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Quanto valia Jesus para Judas? 30 moedas de prata. Quanto valia Jesus para a multidão, muita gente da multidão? Cesta básica, cesta básica. Quanto vale Jesus para você? Nós vamos para um outro texto que nós vamos também perceber que alguém avaliou Jesus da maneira correta. Incrível isso. Mesmo na última hora, ele avaliou Jesus da maneira correta. Eu quero convidar você agora a abrir a sua palavra, a palavra de Deus, seu celular, acessar no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler de 39 a 43. Então nós vamos para trás agora, né? Lucas 23, de 39 a 43. Assim diz o Senhor: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Encerrando esse momento da reflexão bíblica, da mensagem bíblica, nós não podemos concluir esta mensagem sem tocar nessas duas personagens, né? Ainda temos mais uma pessoa que avaliou Jesus como alguns de nós avaliamos, aquele Jesus que pode tirar a gente de uma situação. Olha como ele, com dúvida, né? Se tu és o Cristo, se tu és o Messias de Deus mesmo, o que os profetas profetizaram lá, entendeu? Lá de Gênesis 3,15, faz o seguinte, desce daí e quebra o galho, também me ajuda a descer. Olha a perspectiva dessa pessoa. Arrependimento? Não, com certeza não. Com certeza não. Ele queria se dar bem, ele queria voltar para as atividades dele, entendeu? Com certeza. Mas ele não tinha interesse nenhum na vida eterna. Agora, olha, graças a Deus por este exemplo, né? Quanto valia Jesus para o ladrão, ou malfeitor, né? Ou o salteador arrependido? Aí vem a palavra arrependimento, porque não existe bom ladrão, meu irmão, né? Ladrão é ladrão, bom ladrão não existe, existe ladrão arrependido, entendeu? Existe pessoa arrependida, tá? Então, olha que bênção, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quanto valia Jesus para aquele malfeitor arrependido? Vale o quê? A vida eterna. Aleluia. E era isso que eu queria compartilhar com você esta noite aqui. Sabe, eu não sei, a nossa igreja é uma igreja, ela tem uma característica, né? Ela é uma igreja grande. Nós acabamos conhecendo alguns, mas não conhecemos todos. Eu não sei se vocês conhecem todos que vêm, né? E tem os visitantes. Então eu não sei qual é a sua situação aqui. Mas uma verdade eu sei: pessoas confundem
arrependimento com remorso. Judas, ele teve, biblicamente, o quê? Remorso. E o remorso, se você for fazer análise lá na palavrinha mais a fundo, você vai perceber que o remorso não passa de um sentimento de culpa. E para aí, entendeu? Então, ninguém pode discordar que Judas percebeu que Jesus era inocente, percebeu, o equívoco que ele cometeu, mas ficou apenas no nível de sentimento de culpa. No original, não sugere nunca arrependimento para a salvação. É bem diferente desse homem na cruz. Aquele homem na cruz, ele não sentiu remorso, não, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, porque o que é o arrependimento? É você reconhecer o seu estado de separado de Deus, pecador, e que você jamais chegará no céu, jamais chegará no paraíso, jamais desfrutará da vida eterna, sem esse profundo reconhecimento de que é um pecador, está separado de Deus, e em si mesmo, e nem religião, boas obras, isso ou aquilo, te conduzirá ao céu. Então o que é que eu faço? Eu tenho essa consciência, eu me arrependo, tá? E mudo de direção, tá? Isso é arrependimento. Eu estava na direção do inferno e agora eu estou na direção do paraíso com Deus. Arrependimento é também um sentimento de culpa. Choramos, sentimos a tristeza do nosso pecado e nós decidimos mudar de direção. O arrependimento para a salvação, a pessoa segue em direção a Jesus. Em que direção você tem seguido? Que direção você tem dado para a sua vida, meu irmão? Meu querido ouvinte, como é que está a sua vida? Esse é o momento para nós nos arrependermos, porque às vezes, nós estamos na igreja, cantamos e louvamos, aquela música, aquele louvor tão especial, toca no coração e choramos, acontece comigo também, mas será que é arrependimento ou é remorso? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, para que coloque em você um profundo sentimento de arrependimento e não apenas de sentimento de culpa. Amém? E corramos na direção de Jesus Cristo.